Então vamos lá, professor. Vamos à nossa segunda parte de limite de fundamento trigonométrico. Nesta aula veremos exercícios dos números pares. Na aula anterior, nós resolvemos todos os exercícios dos números, neste caso ímpares, todos os exercícios que aparecem tá aqui a verde. Nesta veremos exercícios dos números pares. Todos os exercícios que aparecem então aí a cor ainda está vermelha, tá? Agora, na aula anterior, você perdeu muito, se perdeu. Por quê? Você não está inscrito nos nossos cursos. Caso você não esteja inscrito nos nossos cursos, inscreva-se então para você não perder então nada aqui, nada aqui. Os contatos para você se inscrever nesses cursos estão na descrição desse vídeo. Verifique lá sempre, tá? Agora, vamos então continuar com essa aula. Vamos a isso. Olha aqui, temos limites fundamentais trigonométricos. Na aula anterior trabalhamos com o exercício dos números, aí então ímpar. Vimos tudo isso aí, tá, resolvemos lá e ficamos craque. Agora, nesta aula, de uma forma que está gratuita para aqui no canal, eu vou resolver o exercício dos números, neste caso a vermelha. Apenas dos números pares, para vocês poderem ficar também craque. Atenção, atenção. Agora, antes de você começar a enfiar a sua cabeça na resolução deste tipo de exercício, com certeza se dará muito mal. Vamos ver aqui um pouquinho de teoria para você tentar poder então aí ficar à parte. Atenção, teoria já vimos na aula anterior. Agora vou tentar aqui te lembrar um pouquinho só do que nós vimos, né? Para não ficar então tão de fora. Atenção aí. Veja, aí que nós vimos na aula anterior é isto aqui. Além disso, vimos aí então recomendou outro material só para eles poderem ficar craque. Veja aqui. O que você não pode em nenhum momento ir naquela aula dele começar a tentar resolver sem saber é sobre isto aqui. Atenção, sempre que tiver aqui então o limite, quando x tende a entrar a zero, de seno de x que divide por x, isto aqui sempre dá 1. Então, preste atenção. Temos aqui então o seno de x que divide-se por x, não o cosseno aqui. Isto aqui dá 1. Agora, isso quer dizer que caso você tenha aqui, por exemplo, o 2x, e aqui também o 2, em que esta parte aqui é igual a esta parte, meu amigo, tenha certeza que isto aqui sempre dá 1. Basta que esta parte aqui seja igual a esta parte aqui de baixo. Dá 1. Agora, em seguida, veja aqui. Sempre que tiver o seno de, aí então, de AX, por exemplo, aí o seno embaixo também, o seno de BX, em que o x tende aqui a 0, bastará apenas levar esta parte aqui, que divide então por esta parte aqui. Ficará aqui então com A sobre B. Exatamente assim. Ficou simples, né? Agora, veja aqui, sempre que tiver 1 menos o cosseno de x, que divide por x, quando o x tende aqui então a 0, este resultado, tenha certeza que isto aqui dá 0. Demonstramos isto aqui na aula anterior. Na aula anterior, como nós resolvemos este exercício daqui, demonstramos também. Este daqui é o número 3, são números ímpares, né? Então, demonstramos aqui. E ficamos aí craque. Agora, caso queira ver, é só acessar os nossos cursos online. Agora, sempre que tiver aqui então tangente, aqui, tangente aí de AX, que divide aqui então por AX, ou tangente de X que divide por X, não importa aqui, basta que esta parte aqui seja igual a esta parte, e o X sempre tendendo aqui então a 0, este resultado dá então 1. Agora, aqui embaixo, veja, sempre que tiver tangente de AX, ou qualquer que seja aqui, que divide aqui mais por tangente, você apenas divide estas partes que eu estou mostrando aqui. O A sobre o B. Exatamente assim, então você então fica craque e resolve qualquer que seja então, aí, exercício. Mas para você resolver qualquer que seja exercício, precisa ver sobre fórmulas de fundamento de trigonometria. Por exemplo, a fórmula de fundamento de trigonometria, adição de arco, ângulo túbulo, tudo isso aí que nós falamos lá em trigonometria. Agora, esta aula eu estou a decidir aqui de oferecer de uma forma gratuita. Por isso que inscreva-se aqui no canal. E o link para esta aula, você pode pedir o acesso na descrição deste vídeo. Vou deixar na descrição deste vídeo o link da aula aí de fórmula fundamental de trigonometria. Porque são dos cursos que eu tenho em trigonometria. E você não está lá dentro, você está perdido, meu amigo. Mas como vocês são meus amigos, coloca aquele like, inscreva-se aqui no canal e tenta baixar na descrição deste vídeo. Você encontrará então de uma forma gratuita para si. Só porque somos amigos, tá? Agora, vamos então continuar aí com o exercício dos números pares. Vamos a isso. O número aqui, número 2. O número 2 vai ter que copiar mais ou menos para aqui. Só para nós podermos ficar craque. Aqui ao lado, vou colocar aqui então o número 2. Aqui está. Número 2, vamos colocar aqui. Temos o limite. Quando x tende a entrar a 0, agora em cima eu posso colocar copieta no exercício, eu já tenho aqui, tirei foto mesmo. Olha que fotografia. Ficamos aqui então com seno de x
de x sobre 2 aqui ao quadrado, que divide aqui então por aí o x aqui na cubo. Aqui poderia ser cubo, e não poderia ser, é sim, aí então ao cubo, que aqui está que divide então por x, também está na cubo. Agora, aqui é 2. Atenção, atenção. Agora, isto aqui, a primeira coisa, leve aqui então a tendência, coloque o lugar da variável. Sempre façam sem limite. Sempre, sempre. Nunca se esqueça disto aí. Ficamos aqui então com seno. Aí então de 3 elevado aqui a 3, de 0 sobre aqui então 2, que divide aí então por 0 na cubo. Agora, o 0 que divide aqui então por 2 é igual a 0. O seno, veja, esta parte aqui, lembre-se sempre que quando você tiver o seno de x ao quadrado, é a mesma coisa de seno de x. Tudo isto aqui aí ao quadrado. Isto aqui deve se lembrar e deve ficar sempre aí na cabeça. Nunca se esqueça disto. Agora, esta parte aqui é a mesma coisa, tudo isso aqui está ao quadrado. É a mesma coisa levar este quadrado, colocar aqui está por cima. Assim. Agora, o 0 que divide por 2 é igual a 0. O seno de 0, ficamos então com 0. E em cima ficaremos com 0, que divide aqui então por 0. É uma indeterminação nos limites, ou na matemática. Agora, como levantar esta indeterminação? Vamos aplicar aqui. Ficamos aqui então com o limite. Quando x tende a então a 0, em cima ficamos com seno de x sobre 2. Em vez de eu escrever aqui o cubo, eu vou colocar tudo isso aqui então ao cubo, porque é a mesma coisa. Aqui ficamos com x então na cubo. Agora, isto aqui será igual a limite quando x tende a então a 0, e eu posso escrever como sendo seno de x sobre 2, tudo isto aqui elevado aqui então aí a cubo. Embaixo ficamos com x aqui então simplesmente assim, na x. Agora, por que eu estou a aplicar assim? Propriedade aqui está de potenciação. Sempre que tiver o A que divide aqui está por B, em que aqui temos o 3, ou que temos aqui onde está o C e aqui o C, é a mesma coisa. O A que divide por o B, tudo isso aqui é elevado a C. Também já vimos esta nossa propriedade lá nos cursos de matemática básica. Agora, veja aqui. Eu posso colocar aqui então, aqui embaixo, veja, eu quero fazer reaparecer 2 ou um x que divide por 2 aqui. Porque se eu tivesse aqui então x que divide aqui então por 2, esta parte aqui seria igual a esta parte aqui. E aqui daria 1. Seria o limite fundamental trigonométrico. Mas para eu fazer então reaparecer o 2 aqui embaixo, eu posso multiplicar este lado aqui então por 1 sobre, vamos colocar aqui, vamos multiplicar aqui, está 1 sobre 2 aqui, e multiplicamos embaixo também 1 sobre 2. Veja, se eu multiplico em cima por um número c, embaixo multiplica por c, não estou alterando aí nada. Agora, vamos continuar então mais para aqui. Eu não alterei nada aí. Ficamos então deste lado, vamos continuar aqui. Vamos ficar aqui, ficamos deste lado, com o limite. Quando x tende a então a 0, em cima ficamos com 1 sobre 2, tudo isto aqui multiplicado está por seno de x sobre 2, enquanto que aqui embaixo, veja, este vezes x, com certeza ficamos aqui então com x sobre 2, mas tudo isto aqui está entre parênteses aqui elevado a cubo. Agora, esta parte aqui é igual assim a 1. E a operação, uma boa operação seria assim. Aqui temos expoente. O limite de um expoente é igual ao expoente tudo do limite. Como assim, Julie? Que coisa difícil? Não, algo difícil é que vimos também isso na aula 1 de limite. Ficamos aqui então quando x tende a 0. Aqui ficamos com 1 sobre 2 vezes. Aqui ficamos com seno de x sobre aqui então 2 e aqui sobre 2, que divide assim então por x, que divide por 2. Tudo isto aqui. Tudo isto elevado assim aí a cubo. É mais ou menos assim. Agora veja, aqui dá 1. Ou também, outras palavras, seria a mesma coisa eu aplicar o limite aqui e o limite aqui. Propriedades, né? Vamos lá aplicar aqui então a propriedade só para você ver como é que isso fica. Senão, vai ficar aí com dúvida. Vai parecer que tudo aqui é mentira, né? Vimos essas propriedades na aula 1. 1 sobre 2, mas isto aqui também está ao cubo. Atenção, aqui ficamos 1 sobre 2. Tudo isto aqui está elevado aqui então ao cubo, visto aqui uma multiplicação ao cubo, vezes limite, quando x tende então a 0, de seno de x sobre 2, em que tudo isto aqui também está dividido aqui por este negócio, mas elevado então ao cubo.
exatamente assim, vimos esta propriedade. Agora, esta parte aqui é uma constante, limite de uma constante é igual à própria constante, também vimos lá. Ficamos com 1 sobre 2, atenção, limite aqui de uma constante é igual então a 1 sobre 2, tá? Agora, é elevado a cubo, elevado aqui a cubo vezes esta parte aqui dentro dá 1. Tá? Visto que isto aqui é igual a esta parte aqui. Logo, este limite é um limite fundamental trigonométrico, dá 1. Ficamos aqui então com 1 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é igual a 1. Agora, esta parte aqui, 1 sobre 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa, 1 elevado ao cubo que dá 1. Aqui, 2 elevado ao cubo dá 8. Exatamente assim, resolvemos ali. Agora, veja quem está para o número 4, visto que estamos a trabalhar com os números pares. Atenção, atenção. Veja, o número 4 eu posso também recopiar para este lado, exatamente então aqui mais para baixo, aqui. Veja aqui então o número 4. Eu posso colocar aqui o número 4 aqui. Temos assim, limite, quando x tende a então a 0, tendendo então a 0, em cima ficamos com seno neste caso de 4x, que divide aqui então para o seno de 3x. Agora, isto aqui leva a tendência, coloca o lugar da variável, sempre faça isso, não se esqueça. O seno de 4 vezes 0, que divide aqui está pelo seno de 3 vezes 0. Agora, o 4 vezes 0 é igual a 0. O seno de 0 ficamos aqui está com 0, e embaixo também ficamos com 0. É uma indeterminação, assim, 0 sobre 0. Agora, com essa informação, é suficiente para nós levantarmos a indeterminação. Por quê? Porque temos essa propriedade lá em cima. Sempre que tiver aqui, então, limite, quando x tende a, então, a 0, de seno a, então, de ax, que divide aqui, então, pelo seno de bx. Aqui é um número, aqui é um número. Isto aqui dá o a sobre o b. Faça então sempre assim, você ficará craque e você resolverá esse assunto. Logo, aqui eu poderia colocar, vamos colocar aqui então o limite, quando x tende então a 0, em cima ficamos com seno de 4x, embaixo o seno de 3x. Agora, este resultado dará aqui então 4 que divide por 3. Resolvemos assim. Agora, é isso que você pode fazer aí. De uma outra forma, dá para resolver sim. Caso queira, aqui no canal também já tem um vídeo que fala sobre limites fundamentais trigonométricos. Também resolvi este tipo de exercício de uma outra forma aí, tá? Não vamos levar muito tempo repetindo as coisas. Veja lá. Agora, antes disso, nós podemos continuar aqui no número 6. Número 6, sim, um exercício aqui que está super interessante. Veja, número 6 vou ter que colocar mais para aqui. Amigo, acompanha aqui. É logo a vermelha, porque um exercício super quente. Vamos colocar aqui então o limite. Quando x tende a entrar a 0, e em cima ficamos assim, tá, com cosseno de 5x, tá? 5x menos o cosseno de 3x. Embaixo ficamos com seno de x. O seno aqui está aí de x. Agora, o que fazer? A primeira coisa, tenta levar aqui sorte, né? Tenta a sorte aí. Leva o 0, coloca o lugar da tendência, da variável. Ficamos com o cosseno de 5 vezes 0 menos o cosseno de 3 vezes 0. Dividido então pelo seno de 0. Agora, isto aqui dá 0 sobre o 0. É uma indeterminação. Por quê? O seno de 0 é igual a 0. E o cosseno aqui, então, de 0, ficamos com 1. O cosseno de 0 também ficamos com 1. O menos 1 é igual a 0. Logo, ficamos aqui em determinação 0 sobre 0. Como levantar deste tipo de determinação? Amigo, esse exercício aqui é meio complexo. E aplicar estas informações pode ser aqui, então, algo super complexo. O que eu te recomendo que você sempre faça, vamos copiar aqui o seno 3x. Aqui temos o seno de 3x. O que eu te recomendo que você faça, aplique as derivadas, caso esteja então no exame de admissão. Na sua escola pode não ser permitido você usar a derivada para resolver limite, porque é um assunto muito simples. Todo esse limite que nós temos aqui pode ser então facilmente resolvido com as derivadas. Se você é bom, se você é craque nas derivadas, que será então o nosso próximo capítulo, onde ficaremos craque em derivada, você pode sair então facilmente todo esse limite aí, caso você seja um bom a derivadas, tá? Agora, como usar derivada? Atenção, derivadas trigonométrico não é para bebês, né? Não é para bebês. Veja aqui. E caso você tenha aqui, então, o f de x, por exemplo, sendo igual a, então, a seno
de U, tá? Seno de U. Agora, derivada disto, posso colocar aqui. F derivada será igual a U derivada, essa função aqui derivada, vezes o cosseno de U, caso aqui seja seno. É isto aqui, então, a função seno derivada. Agora, se eu for a dar aqui uma outra função, exatamente assim, o f de x sendo igual a, então, a cosseno de x. Agora, o f de x derivada será igual. Coloca aqui, então, como U. Coloca, então, o derivada vezes e coloca sinal negativo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, então, U. Aqui, o f de x derivada será igual negativo U derivada vezes o seno então de U. Exatamente assim. Derivada de função, cosseno é igual a seno, mas o seno aqui está negativo. Derivada de função, então, seno é igual aqui, então, aí, a cosseno, mas cosseno fica então positivo. É isso que você precisa saber para resolver este número. Vamos aí. Vamos lá aplicar aqui derivada aqui. Derivada da soma é igual a, então, a soma das derivadas das mesmas funções. Agora, como deu determinação de zero sobre... Atenção! Como deu determinação de zero sobre zero, derivada não funciona quando a determinação não é zero sobre zero. Mesmo o exercício que nós resolvemos anteriormente, de determinação de zero sobre zero, funciona com derivadas. Mas tem que dar em cima zero sobre zero, determinação de zero sobre zero. Não é para dizer que o Julie ensinou coisa diferente aqui. Veja aqui, eu posso continuar aqui. Ficamos assim, então, com o limite. Quando x tende a zero, vamos facilmente aqui derivarmos. Deriva essa parte, deriva aqui e deriva aqui. Aqui derivada, ficamos com 5 vezes, como é cosseno, já fica negativo, tá? Ficamos aqui então, com menos o seno, o menos 5 vezes o seno de 5x. Mantém aqui a própria função. E menos... Aqui, a derivada desta parte aqui, dessa função, ficamos aí, então com 3, aqui, quando passa para como negativo, ficamos aí com positivo. Mas o seno, aí, então, de 3x. Eu sei que você pode não entender muita coisa aqui, mas há de aprender quando não falamos da derivada. Eu apliquei uma outra propriedade ali. Dada com uma função, por exemplo, aí f de x, vamos colocar mais para baixo. Uma função assim, f de x, sendo igual a x na n, então o f, a então derivada, será igual a n vezes o x, n menos 1. Estamos aplicando ali, veja. Eu derivei esta função aqui. Esta função aqui derivada, por exemplo, o 5x derivada será igual. E passa aqui então 1 para este lado multiplicando com esse 5, ficamos aqui então com 5, vezes o x, 1 menos 1. Logo ali está 0, ficamos aqui então com 5. É isso que eu apliquei ali. É por isso que eu estou a aplicar aqui sem eu te informar. Aqui, estou aplicando aqui. Agora aqui embaixo, ficamos assim então com 1 vezes o cosseno de x. Derivei aqui também. Agora, eu sei que você tem dúvida sobre a derivada. Ou pode ser que não tenha dúvida. Se não tem dúvida, parabéns, não é? Se tem dúvida, até o nosso próximo conteúdo. Ficamos aqui então com o limite quando x tende a então 0. Em cima, tenta elevar a tendência, coloca o lugar da variável. Ficamos assim então com menos 5 vezes o seno, aí então, de 5 vezes 0, mais que ficamos com seno com 3, seno de 3 vezes 0, que divide assim então pelo cosseno de 0. Cosseno de 0 dá 1. Logo embaixo ficamos com 1. Esta parte aqui dá então quanto? Ali dá menos, nesse caso, o seno aqui dá 0. Ficamos aqui então com menos 0. Aqui também ficamos com 0. Isto aqui dá 0, como sendo aqui o nosso resultado. 0 dividido por 1 é igual a, então, a 0. É isso que você pode fazer no número 6. Uma questão bem complexa. Para desenvolver essa questão, poderia te levar muito tempo e te quebrar a cabeça. Mas com a derivada, se saímos facilmente. Agora, eu vejo aqui então no número 8. Número 8 também pode ir então para cima, caso queiras. Temos aqui então ao lado então no número 8. Número 8 está aqui. Faltam-se então 3 exercícios. Número 8 eu posso resolver aonde? Vamos resolver aqui então mais para baixo. Aqui, exatamente aqui. Número 8 eu posso colocar aqui então a cor branca mesmo. Veja. E ficamos então com seno. É simples este número. Limite, quando x tende a, então a 0 e de seno em cima, o seno de πx que divide aqui então pelo seno, então, de
3πx. Agora, isto aqui, eu poderia também colocar a tendência no lugar da variável. Sempre façam assim. A primeira coisa é isto. Ficamos aqui então com seno de π vezes 0, que divide aqui então pelo seno de 3π vezes o 0. Agora, isto aqui dá 0 sobre 0. Porque o 0 vezes π é igual a 0. O seno de 0 é igual a 0. Aqui está meu 3π vezes 0 é igual a 0, visto que o 0 é elemento absorvente, não é? E o seno de 0 ficamos com 0. É isso que você pode fazer primeiramente. Agora, eu se lembra, então, lá em cima, nós aplicamos uma propriedade também super excelente. Mas veja aqui, o limite, quando o x tende a 0, tendência a 0, de seno a então de π sobre x, que divide aqui então pelo seno de 3π sobre x. Isto aqui já ensinei ainda hoje, já fizemos exercício semelhante a este aí. Leva esta parte e esta parte que é a pena, tá? Ficaremos então com π sobre o 3π, que será igual a 1 sobre 3. Porque cortaria este com esse, ficaria 1. E assim chegaremos então à solução. Agora, veja quem está para o exercício de número 10. Vamos resolver aqui então ao lado, número 10, exatamente aqui. Veja, no número 10, temos esta situação. Também podemos, então, resolver. Como assim, Julie? Veja aqui. Eu posso colocar aqui, então, no número 10, aqui ao lado. Temos o limite quando x tende a 0, é da expressão que é tangente de x mais o seno de x. Vamos colocar aqui. Tangente de x mais o seno de x, que divide aqui então por 2x. Agora, colocando a variável no lugar, colocando a tendência no lugar da variável, ficaremos aqui então com tangente de 0 mais, aqui ficamos com seno de 0, que divide aqui então por 2 vezes o 0. Este limite dá 0 sobre 0. Por que dá 0 sobre 0? 2 vezes 0, ficamos com 0. Tangente de 0 é igual a 0. Seno de 0 é igual a 0. Logo, 0 mais 0 é igual a 0 em cima, tá? Indeterminação. E como levantar da indeterminação? Aplica as transformações de o quê? Transformações trigonométricas, com certeza. Veja. Tangente a então, até posso aplicar aqui em cima. Tangente de qualquer que seja aqui então ângulo alfa será igual a seno do ângulo alfa, que divide aqui então pelo cosseno do ângulo alfa. Isto que nós vimos lá na trigonometria. Esta parte aqui posso aplicar aqui então o seno de x, mas para quê? O seno de x, que divide aqui então pelo cosseno de x, somado pelo seno de x. Tudo isso que divide aqui então pelo 2x. Agora, mais para este lado, ficamos aqui então com o limite. Quando x tende a, então, a 0, em cima eu posso fazer aqui então aí essa continha. Vamos fazer assim essa continha. Veja, leva este, multiplica com este e depois soma com este. Multiplica aqui e depois soma aqui em cima. Ficaremos aqui então com cosseno vezes este. Vamos colocar aqui então o cosseno de x vezes a, então o seno de x somado a então pelo seno de x. Dividido por quê? Pelo cosseno de x. E mantém aqui então o denominador aqui embaixo, que ficamos com 2x. Agora, algo interessante que está a sair aqui. Eu posso colocar aqui então o limite. Quando x tende a, então a 0, veja, temos aqui divisão de duas frações. Mas essa fração de cima, posso colocar evidência aqui então aí o seno. Ficamos aqui então com seno, evidência, tá? O seno de x ali em evidência, entre parênteses. Colocando o seno em evidência, aqui ficamos com cosseno. Cosseno de x. Mas, como coloquei evidência esta parte do seno, aqui é a mesma coisa, seno vezes 1. Logo, se eu coloco evidência isto, ficamos aqui apenas só com 1. Ficamos aqui em tai mais 1, exatamente assim. E que divide, neste caso, que divide aqui está pelo cosseno de x. E multiplica aqui está pelo inverso da primeira expressão. A expressão é esta aqui, essa é da segunda expressão. Ficamos aqui está com 1 sobre 2 vezes o seno. Exatamente assim. Agora, vamos continuar deste lado aqui. Ficamos assim tá, com o limite. Quando x tende a, então a 0, atenção aí, então, atenção aí. Agora, e podemos continuar deste lado aqui. Veja, e aqui temos isto. E aqui embaixo nós podemos colocar então o seno de x multiplicado pelo cosseno de x mais 1 aqui. E que divide pelo quê? Aqui ficamos com o cosseno de x
vezes 2 vezes o x. Agora veja, esta parte aqui, com esta parte aqui, não dá para fazer uma operação e nós podemos ver aqui. Esta parte, ou também posso tentar aqui desembaraçar mais, só para você poder visualizar bem. Temos isto com isto, podemos colocar a parte, ficamos aqui então com seno, e com este apenas só coloca aqui então com o x, isto com isto, tá? Ficaremos aqui então com seno de x, que divide aqui então por x, multiplicado pelo cosseno de x mais 1, que divide aqui então pelo 2, exatamente assim. O 2 cosseno, o 2 vezes cosseno de x. Agora, é tudo isto aqui, porque se você for multiplicar este com este, voltará como estava. Agora, se você for multiplicar este com este, também voltaria como estava. Temos aqui então o 2, aqui o x. Aqui em cima, multiplicação. Agora, eu posso separar aqui então em dois limites. Ficamos aqui então com o limite quando o x tende a então a 0. Em cima, ficamos com o seno de x, que divide aqui então por x, vezes cosseno de x, mais 1, que divide aqui então pelo 2 vezes cosseno de x. Exatamente assim. Atenção. Eu dividindo aqui posso colocar limites, né? Vezes o limite, quando x tende aqui então a 0, de cosseno de x mais 1, que divide aqui então pelo 2 vezes cosseno de x. Agora, com essa informação, eu posso continuar então mais ou menos aqui. Olha aqui, esta parte aqui não dá 1. Esta parte aqui sim dá 1. Aqui dá 1. Ficamos aqui então com 1. Logo, ficamos aqui então com 1 vezes. Agora, esta parte aqui dá quanto? Esta parte aqui. Esta parte, na verdade, eu posso colocar o zero no lugar da, ou seja, tendência no lugar da variável. Ficamos aqui então com o limite. Quando x tende a então a 0, embaixo ficamos com 2 vezes o cosseno de 0 e em cima cosseno de 0 mais assim 1. O cosseno de 0 é igual a 1. Logo ficamos aqui então com 1, mas ficamos com 2. 1 aqui, mais este temos 2. 2 vezes a parte ficamos com 2, porque o cosseno de 0 é igual a 1. 1 vezes 2 ficamos com 2. Logo isto dá 1. Exatamente assim. Agora, escapamos da determinação. Vamos para o número quanto aqui? Estamos nos números pares, né? E vamos para o número 12. Número 12 vou ter que colocar ao lado aqui, só para nós podermos ficar também craque. Vamos colocar aqui então, aí ao lado. Agora veja, temos então o limite. Quando x tende a então a 0, em cima ficamos com x menos o seno de x, e embaixo ficamos com x mais o seno a então de x. Agora, tentando levar isto, colocando aqui, ficamos o seguinte, veja aqui ao lado. Ficamos assim então com o limite. Quando então o x tende a 0, em cima ficamos com 0 menos o seno de 0, que divide aqui então por x mais o seno de 0. Aqui temos 0. Agora, isto aqui dá 0 sobre 0. É uma indeterminação aqui. Como levantar, como escapar da indeterminação? Coloca sempre o seguinte, tá? Veja, aqui aparece algo super especial. Temos o x, aqui temos o x. Eu posso colocar o x aqui em evidência. Ficaremos aqui então com 1 menos o seno de x, que divide aqui então por x. Porque se eu levo esse x e multiplico com este, ficamos aqui então com x. Levando isto, multiplicando mais com esta parte, ficamos aqui então com simplesmente o seno. Porque você colocaria com esse x aqui para multiplicar. Cortaria este com este e voltaria apenas só com seno. Por isso estou a colocar o x em evidência, fica deste jeito. Como aqui temos 1, posso colocar aqui, então, por exemplo, 1. Quando eu coloco evidência aqui, ficamos com 1. É isso aqui. Vamos remover aqui essas partes, assim tá bom. Agora, embaixo também faço a mesma coisa. Colocando o x aqui, ficamos com 1 mais o seno de x, que divide aqui, então, por então, o x. Agora, corta este com este. Vamos cortar aqui. Corta este com este. Podemos continuar aqui ao lado, ficamos com limite quando x tende a então a 0 e neste caso, em cima, meu amigo, em cima você pode aplicar limite visto como uma divisão. Aplica assim, limite quando x tende a 0 de 1 menos o seno de x, que divide assim então por x. Agora tudo isto aqui. Embaixo ficamos aqui então com o limite quando x tende a então a 0 de 1 mais o seno de x, que divide aqui então por x. Agora, mais para este lado, ficamos então com o limite
quando x tende a então a zero, em cima veja, o limite aqui está da diferença é a diferença dos limites das duas funções. Ficamos assim tá, com o limite, quando o limite, até podemos aumentar este aqui, para que mais ou menos aqui, ficamos com o limite, quando x tende a então a zero de 1, menos o limite, quando x tende a então a, neste caso ficamos aqui então com seno de x sobre o x, e embaixo nós ficamos aqui então com o limite, quando x tende a zero de 1, mais o limite quando x tende a então a zero de seno de x sobre o x. Eu separei aqui na soma desses dois limites. São propriedades que nós vimos na aula 1. Agora, aqui dá 1. Aqui com certeza dá 1. E aqui também dá 1. E esta parte dá 1, visto que o limite de uma constante é com a própria constante. E aqui também dá 1. São limites fundamentais trigonométricos. Logo, ficamos então com 1 menos 1, que divide aqui então por 1 mais 1. Isto aqui dá 0 sobre 1, que resulta então em 0. É assim como nós podemos fazer então no número 12. Agora, o último aqui tem o número 14. Estou ficando aqui com uma cabeça estourada. Número 14, opa, é simples mesmo. Será bom mesmo. Veja aqui no 14, vou ter que copiar então mais para aqui. Mais para este lado aqui. Por ser bom, eu coloco aqui então aí a vermelha. Ficamos com o limite quando x tende a então a zero de tangente, coloca aqui. Tangente a então de 5x, que divide aqui então pelo tangente de 3x. A primeira coisa nos limites faz o quê? Coloca o x, ou tendência, no lugar da variável. X aqui tende a zero. Ficamos com tangente de 5 vezes 0, que divide aqui então por tangente 3 vezes 0. Agora, isto aqui dá quanto? Veja, esta parte aqui dá 0, aqui também dá 0, visto que tangente 0 é igual a 0, exatamente assim. Agora, um tipo de determinação que nós vimos lá. Veja, lembre-se que sempre que tiver aqui então o limite, quando x tende a então a 0, de tangente aqui, por exemplo, de ax, que divide aqui então por tangente a então de bx, será igual a a que divide pelo b. Exatamente assim. Lembre-se disto que nós vimos lá para cima. Agora, com essa informação, eu posso colocar aqui embaixo. Ficamos assim tá, com o limite. Quando x tende a zero, neste caso, então, posso continuar aqui, exatamente aqui ao lado. Deste lado, você copia, sim, copia. Aqui ficamos com o quê? Tangente, exatamente assim, de 5x. Aqui ficamos com tangente de 3x. Isto aqui será igual ao quê? Faça assim. Retira esta parte daqui e esta parte aqui divide. Ficamos assim com 5 sobre 3. Assim você finaliza esta questão, tá? Agora, é isso que você poderia fazer nesta parte para se sair bem no cálculo deste limite. Agora, eu sou Julinho Momadi, eu te vejo no próximo conteúdo, ou pode que te vejo então nos nossos cursos. E também este material eu estarei enviando aqui nos grupos gratuitos do WhatsApp. Caso você queira ingressar neste grupo gratuito do WhatsApp, tem link na descrição deste vídeo. É 100% gratuito. Então, entre lá, mais rápido possível para você encontrar este material que nós temos aí. Eu sou Julinho Momadi, até o nosso próximo conteúdo. Até lá.